Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 42. Eu vou pregar a quarta mensagem neste texto. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Eu estou pregando uma série de mensagens baseadas nesse texto do Evangelho de Mateus, que descreve o ocorrido com Jesus no Getsêmani, quando ele se retira para lá com seus discípulos para orar, naquela noite em que ele foi traído e algumas horas antes de ser preso. Na primeira mensagem nós vimos que Jesus se destacou de todos para estar em comunhão íntima com o Pai, no momento de maior expressão de confronto com a sua própria humanidade. Vimos que é preciso sair do ali para o lá, onde está o verdadeiro encontro com Deus, onde nos desnudamos completamente e sem reservas, temos um relacionamento com Ele. Na segunda mensagem nós vimos que é bom ter amigos e irmãos, um parceiro para prestar contas, um pastor, mas você precisa ter um lugar e um momento em que você se sinta sozinho e sem possibilidade de ser interrompido para estar com Deus, experimentar a presença do Espírito Santo e receber direção, orientação e poder para ser vencedor sobre as adversidades, fragilidades e realizar a vontade do Pai. Na terceira mensagem vimos que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para ser o nosso Redentor, o Todo-Poderoso, agora experimentando um momento de extrema fragilidade humana, leva consigo os 11, mas deixa os 8 em um lugar e vai mais além com apenas 3. Vimos que precisamos identificar com clareza quem são os nossos 8 e os nossos 3 em nossa vida e colocá-los em seu lugar apropriado. Nos momentos de grande importância em seu ministério e sua vida, Jesus escolhe estar em comunidade. Ele não se isola, ele escolhe estar em comunhão, em comunidade, e ele tinha os seus 3. Não devemos andar sozinhos, é o que aprendemos. Deus não nos fez para estarmos sós. Sozinhos nós somos um alvo fácil para o inimigo. O Senhor nos fez para estarmos em comunidade, mas é preciso ter também ao nosso redor aqueles que nos lembrem que temos significado e significância, sobretudo nos momentos mais difíceis, cruciais das nossas vidas. Jesus disse aos seus discípulos, versículo 37, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. É preciso sair do aqui e ir além. Vimos isso, aprendemos isso. E se você não está entendendo do que eu estou falando, então entre lá no nosso podcast do SoundCloud e assista, ouça a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem desta série. Ou vá para o nosso canal do YouTube, vai estar
Aí no rodapé, para quem está assistindo pelo vídeo, o endereço, vai lá para o nosso canal YouTube e assista também essas mensagens que já foram colocadas e estão lá à disposição. Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Nós vimos que é preciso sair do aqui e irmos além. Mas amados, hoje eu venho da parte de Deus dizer para você que para ir além, para ir lá, isto te custará algo. Custará algo. Porque Deus exige como resposta de nós lá um sim que não será fácil ser dado. É preciso sair do aqui, é preciso ir além, e lá nós teremos que dar uma resposta sim, que nos será extremamente desconfortável. Um sim que provavelmente titubearemos para dar. Esse sim desconfortável para você significará que você terá que sair da sua zona de conforto e lidar com as suas limitações sem cara feia. Terá que lidar com aquilo que você não deseja enfrentar ou conviver. E algo que Deus deseja de você e de mim é que vivamos em comunhão uns com os outros, e isso não é fácil. Nós vimos na mensagem passada e estudamos isso, de que não fomos feitos para andarmos sós, fomos feitos para andarmos em comunhão. Olha para quem está do teu lado. Essa pessoa pode não se parecer nada com você, pode ter gostos diferentes, pode até torcer para o Fluminense, né, pastor Bruno? Mas nós fomos feitos para andar em comunhão, para viver em comunhão. O Senhor quer que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Comunhão, amados, significa ter harmonia no modo de pensar, sentir, agir, e isso não é fácil, porque para conseguirmos comunhão é preciso disposição para que nosso eu morra e subsista à vontade de Deus. O meu eu tem que morrer. Lá para onde o Senhor quer que eu vá, terei que dar a resposta, e essa resposta é sim, morro para mim mesmo, para que a tua vontade seja feita. Sim, morro para a inclinação da minha carne, para que eu ande em santidade contigo. Sim, morro para os desejos humanos, até que sejam lícitos, ainda que sejam honrados, mas porque não é a tua vontade para mim, eu decido dizer sim para o Senhor e não para mim mesmo. Amados, meu eu quer que as coisas sejam de modo diferente, mas só é possível realizarmos em comunhão alguma coisa se houver rendição para a morte do eu, e foi isso que Jesus fez quando ele foi lá orar pela terceira vez, e ele disse: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus deu um sim extremamente difícil e desconfortável para que nós vivêssemos em comunhão com Ele e com o Pai e com o Espírito Santo e uns com os outros. Aleluia. Amados, viver em comunhão é o desafio que o Senhor tem para nós, que saímos do mundo, cada um tendo personalidade e estilo pessoal diferentes, origens sociais diferentes, ideias diferentes, gostos diferentes. O Senhor espera de nós que aprendamos a conviver com nossas diferenças e que façamos morrer o eu
para que Cristo viva em nós e cumpramos a vontade do Pai, pois Ele mesmo foi quem disse, João 13:35 registra: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É muito fácil amar aquele que se parece comigo. É muito fácil amar aquele meu irmão que torce para o mesmo time. É muito fácil amar aquele meu irmão que está comigo em todo momento. Mas eu devo amar até mesmo aquele com quem eu tenho dificuldade. O amor não distingue ninguém. A igreja só é de Jesus Cristo, queridos, quando o amor é a linguagem falada por todos. O apóstolo Paulo, no capítulo 13, 1 Coríntios, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, isso não serve para nada. Ainda que eu desse toda a minha riqueza para o bem dos outros, mas não fizesse isso por amor, de nada serviria. A linguagem falada pela igreja de Cristo tem que ser a linguagem do amor. O amor é o que nos une. Amados, quero confessar que eu sou privilegiado por ser pastor de uma igreja onde a diferença social não nos divide, onde o rico e o pobre, o culto e o analfabeto sentam juntos para cultuar e adorar a Deus igualmente, onde a cor que se destaca não é da pele do preto ou do branco, mas o vermelho carmesim do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos lavou, nos purificou de todo o pecado, que deu seu sim desconfortável para pagar o preço de sermos tornados filhos de Deus. Aleluia! Esse é o poder da comunhão, esse é o poder da igreja de Cristo, que vai mais longe por amor do Senhor, que morre para si mesmo, que diz: não vamos fazer a obra de reforma agora, não, ela espera mais um pouco, porque há irmãos lá no Nepal que sofreram com o terremoto, perderam suas casas, perderam tudo, e nós expressaremos amor para com eles. Não, nós não iremos procurar primeiro o conforto do ambiente que nós temos e a beleza, porque há pessoas que estão carentes, pessoas que estão desprovidas de dignidade, de amor, de compreensão, de carinho de Deus, lá em Babi, e nós investiremos lá primeiro. A igreja de Cristo, que vai além, é a igreja que fala a linguagem do amor. Esse é o poder da comunhão e o poder da igreja que vai mais longe por amor ao próximo. Lá está Jesus no jardim chamado Getsêmani, e ali ele foi tentado pela última vez. 3 vezes ele volta lá no Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia não diz que Satanás estava ali tentando, mas eu posso inferir que sim, porque ali estava o ser humano Jesus enfrentando a crise da decisão entre fazer a vontade do Pai e fazer a sua própria. Amados, lá no Éden, Adão e Eva viviam num jardim. Diz a palavra de Deus que depois que Deus criou todas as coisas, Deus plantou um jardim, e depois de plantado esse jardim, Ele criou o homem e o colocou lá. Depois viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, porque Deus queria comunhão, queria relacionamento com o homem, mas Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só, porque o homem não tinha um outro ser humano para ter relacionamento também com ele. Então Deus criou a mulher. E Deus disse: agora vocês vão multiplicar e encher a terra. E lá estão Adão e Eva no jardim chamado Éden. Tinham tudo em perfeição. Deus fez tudo para o homem, nada lhe faltava. Então aparece a serpente. Satanás, na pessoa da serpente,
tentou Eva para que ela desejasse aquilo que Deus dissera que não o fizesse. Lá no jardim do Éden havia duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse: não toque naquela fruta, o dia que você tocar nela, você vai morrer, nosso relacionamento vai deixar de existir, não poderei mais ter convivência contigo. Mas também estava lá a árvore da vida, e essa o Senhor não deu ordem para o homem não tocar, e a palavra de Deus não diz que ele tomasse daquela árvore. Amados, como é fácil ter a bênção de Deus, como é fácil ter a promessa de Deus ali à nossa disposição, e escolher exatamente aquilo que não deveria. Eu garanto que no caminho de todo o inferninho tem uma igreja de Cristo com porta aberta. Eu garanto que no caminho de toda casa de prostituição há uma igreja de Cristo naquele caminho. E quantos são aqueles que passam por ela e escolhem a morte, escolhem o pecado, a separação de Deus? Lá estava Adão e Eva, não lhes faltava nada. A serpente tenta Eva para que ela deseje aquilo que Deus dissera que não tocasse, mas ela caiu tomando do fruto, comendo e dando ao seu marido Adão, que também comeu, e por isso eles foram expulsos do paraíso. Ouça o que eu vou dizer agora. Qual foi a tentação para eles? Que se rebelassem para fazer aquilo que lhes parecia confortável, agradável, desejável, que seria se tornarem autossuficientes, independentes de Deus. Então Deus os expulsa. Muitos dizem que Deus fez isso porque ele ficou irado. Deus se irou com o homem, e certamente se irou, mas eu não acredito que tenha sido essa a motivação pela qual o Senhor expulsou Adão e Eva do Éden. Porque, segundo diz a Bíblia, o Éden não estava em outro planeta, o Éden estava nesse planeta. E por que razão Deus então expulsa? Deus expulsa por amor. Diz a palavra de Deus que Deus diz: vamos expulsar o homem daqui, porque tem a árvore da vida, para que ele não tome do fruto da vida, coma dele e ele viva eternamente. Amado, se Adão e Eva, que pecaram contra Deus, tivessem permanecido no Éden e tocassem no fruto da árvore da vida e o comessem, o problema que foi causado teria se tornado eterno, e não mais haveria possibilidade para os homens, assim como não há possibilidade para o diabo e os seus anjos. Mas por amor a este ser que ele criou, ele disse: vamos expulsar o homem daqui, para que ele não toque nesse fruto e viva eternamente. Deus o fez por amor, para que não tomasse do fruto da vida eterna, e as consequências da sua má decisão se tornasse eterna, como é para Satanás e os seus anjos. Então disse Deus: é a hora de colocar em ação o plano. O Senhor preparou o cordeiro, e ao longo de muito tempo, lá no Éden, ele afirmou que assim o seria, e ele põe o seu plano em ação, que começou com a lei. Então vieram os profetas, aí veio o silêncio entre Malaquias e Mateus. Então viria o Filho de Deus, que viveria uma vida sem pecado. E então, numa noite, em um jardim, exatamente quando ele estivesse sendo traído e quase a ponto de ser entregue aos pecadores que o iriam matar, viria um momento lá no jardim
quando ele teria que tomar a decisão que todos também demais humanos terão que tomar, e ele tomaria essa decisão, e essa decisão seria aquela que traria salvação e vida eterna para toda a humanidade. Diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo, foi que ele deu o seu único filho. Não foi por ódio que ele expulsou o homem, foi por amor, para que o homem pudesse ser salvo. Aleluia. Mas assim como Jesus, todos nós temos que tomar uma decisão. Farei aquilo que me traz conforto? Farei aquilo que minha carne me inclina para fazer? Farei aquilo pelo que estou sendo seduzido pelo diabo? Farei aquilo pelo que estou sendo, aquilo que estou recebendo como oferecimento, mas que sei que desonrará a Deus? Farei aquilo que desejo, ou farei aquilo que me conduzirá à grandeza do Pai, por realizar a sua vontade? Receberei Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, e serei tornado filho de Deus, para, morrendo esta vida, viver a vida eterna com o Senhor, no lugar de gozo? Ou continuarei a experimentar aquilo que o mundo, a carne e o diabo insistem em me oferecer, que satisfaz a minha carne, mas me condena para a morte eterna? Escolherei amar o meu irmão, apesar das dificuldades que as diferenças entre nós podem fazer eclodir, mas ainda assim morrerei para mim mesmo, de modo a que possamos andar em comunhão e agradarmos o Pai, e honrarmos o Pai, e sermos um com o Pai. Eu andarei só, e me recolherei àqueles que a minha carne diz: anda com esse. Serei um servo do Senhor, ou andarei para a construção nessa terra do meu reino? Tanta gente que está investindo na construção do seu reino, quando o Senhor mesmo foi quem disse: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Hoje o Senhor quer perguntar a você, está perguntando a você, qual a decisão que você vai fazer? Porque é preciso sair do aqui e estar lá, mas lá onde se encontra com Deus, nos é exigida a decisão, é exigido a escolha, é exigido dizer um sim, que muitas vezes é para nós desconfortável. É preciso dizer sim, esposa, dizer sim: obedecerei a palavra do Senhor a despeito do que o mundo está me dizendo, e serei submissa. É preciso dizer sim, marido: sim, me entregarei a ela como Cristo se entregou à igreja. Vou cuidar dela, porque é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Orarei por ela, serei o sacerdote da minha casa. É preciso dizer sim, filhos: honrarei os meus pais, e a despeito do que o mundo diz, cumprirei a palavra de Deus. É preciso dizer sim, meu amado, e sair do mundo e vir para Cristo, e se tornar integrado na família de Deus chamada Igreja do Senhor, e construir uma vida de relacionamento com Deus, que dê prazer ao seu coração, e de comunhão uns com os outros, apesar das nossas diferenças, porque as nossas diferenças, elas são colocadas aos pés da cruz, para que nós desapareçamos e Cristo viva em nós. Hoje você é conduzido a pensar na decisão que você tem que fazer. Você está afastado do Evangelho de Jesus? Qual é a escolha que você faz hoje? Você está longe do Senhor, dos caminhos de Deus? Que escolha hoje você faz? Porque você pode escolher: deixa para amanhã, mas escolheu.
e o amanhã pode nunca chegar. E longe de estar ameaçando você, meu papel é te alertar. Há uma resposta que é preciso ser dada no ali onde nós nos encontramos com Deus. Há uma resposta, um sim que Deus está esperando que nós venhamos dar. Um sim que agrada ao Pai. Um sim que pode nos trazer desconforto. Um sim que pode não nos agradar no primeiro momento, mas agrada ao Pai. E aquilo que nós fazemos e que agrada ao Pai redundará em um peso de glória sobre a nossa vida. E não há aquele que cumpra a vontade do Pai e que fique sem a devida recompensa por dar prazer ao seu coração. Que resposta você dá hoje para Deus? Continuar caminhando pela carne, pelo mundo, pelo diabo, ou andar nos caminhos do Senhor? Insistir em ficar sozinho, ou estar em comunhão como Deus te fez para ser? Insistir em acreditar naquilo que o mundo ensina como verdade e que faz você ficar e permanecer isolado, descompromissado, ou apesar de nós sermos todos falhos e imperfeitos, você vai se desarmar para viver em comunhão com a igreja de Cristo? Você vai dizer não, eu não continuarei nesse posicionamento que olha para a igreja e por causa das experiências negativas que eu tenha vivido, eu assumo que todas são iguais, porque a igreja de Cristo não é perfeita, ela é composta de seres humanos como eu, imperfeitos, mas que buscam cumprir a vontade do Pai. É por isso que nós nos reunimos aqui, para orar, para estudar a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus e para celebrar a glória daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que a si mesmo se deu para a nossa salvação. Que resposta você dá hoje para o Senhor? Porque não é possível permanecer aqui. Em nossa vida temos sempre um ali onde essa resposta deve ser dada. Pensa um pouquinho sobre isso e abra sua boca e diga para Deus: Deus tem chamado você para um ministério. Deus tem vocacionado você para largar tudo, planos, projetos. Eu lembro como foi difícil para eu dar o meu sim para Deus. Foram 10 anos dizendo não. Era Deus me chamando para largar tudo e dar um sim para Ele. E 10 anos eu tentei construir o meu reino aqui na terra. Não foi fácil para eu dar o meu sim para Deus. Não foi sem luta. Jesus voltou 3 vezes lá e pediu: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Como é difícil para aquele que é vocacionado dar o seu sim. Significa ter que abandonar todo o projeto humano que construiu, de ser um empresário, de ser um profissional bem-sucedido, para ser capacitado para se tornar um ministro de Deus, para se tornar um missionário que vai sair das terras conhecidas, do ambiente do relacionamento familiar, para ir para o lugar onde Deus te mandar, e viver dependente dele para prover e sustentar a sua vida. De abandonar a ideia de construir patrimônio e se lançar por fé a ser alguém que vai ser sustentado por Deus pela fé. A abandonar a ideia de construir um lar em um lugar extraordinário para a convivência
para se acomodar a coisas humildes, onde o Senhor quiser que você vá, e receber a provisão de Deus, suficiente para o seu sustento, enquanto você prega o Evangelho. É preciso uma resposta. Que resposta você dá ao Senhor? Ah, Senhor, às vezes é tão difícil dar essa resposta. Esse é o momento que, como Jesus viveu, há uma batalha terrível que é travada dentro de nós. Mas assim como era exigido de Jesus que desse a sua resposta, também o Senhor espera de cada um. E eu clamo a Ti, Espírito Santo, que em nome de Jesus, o Senhor agora esteja a ministrar a alma e o coração de cada um de per si. Aqueles que o Senhor tem vocacionado e chamado para o ministério, Pai, confirma esta vocação. Aqueles, Senhor, que estão agora lutando entre fazer aquilo que é a Tua vontade e aquilo que a carne deseja. Eu sei que esse é o momento em que o Senhor não vai ajudar ninguém, porque o Senhor não nos fez robôs, o Senhor nos fez com livre arbítrio, para que façamos a nossa escolha. Oh Senhor, obrigado por investir em nós, obrigado por Tua palavra santa, que nos vem chamar a atenção de que esse momento crucial se faz necessário, para que a nossa vida tenha um marco que identifique o que a nossa vida será a partir dali. Um sim que dá prazer ao teu coração, um sim para a grandeza do Senhor, um sim para o cumprimento da tua vontade em nossas vidas, e que nos fará participantes da tua glória. Ou um não para uma vida terrena que finda aqui, mas que determina a eternidade separado de Ti. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de escolha, e obrigado, Senhor, por nos dar a Tua palavra, que nos esclarece e nos confronta. Obrigado, Senhor, por ainda hoje não desistir de nós. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque expulsaste nossos pais do Éden por uma expressão de amor, para nos dar a toda a humanidade a oportunidade de nos voltarmos para Ti. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, gracioso e bendito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.